Jesus veio buscar os perdidos. Jesus não quer que você seja condenado no juízo final. O prazer dele é que você se arrependa e tenha a vida eterna. Para a nossa meditação, trago o texto de Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A partir do pecado de desobediência praticado pelo primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, toda a raça humana se perdeu, isto é, passou a viver no pecado e separada de Deus. Confirma esta afirmação o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Bem, esta era a situação da humanidade quando o Senhor Jesus foi enviado a este mundo. O texto de João, capítulo 3, o versículo 16 ao 18, nos diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Bem, então veja que a situação da humanidade, em geral, era esta, ou seja, todos separados de Deus, vivendo em pecado, em inimizade contra Deus e com a expectativa da condenação e da morte eterna. Mas Deus, pelo seu grande amor, conforme o texto lido em João 3, 16 ao 18, Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho a este mundo, o seu único Filho, para morrer no lugar do pecador, para pagar os nossos pecados. E a pergunta que cabe fazer neste momento é: em que grupo você está neste momento? Pois o texto de João 3, 16 ao 18, mais especificamente no último versículo desse texto, nos diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por isso a pergunta: em que grupo você está? Você está no grupo daqueles que aproveitaram a oportunidade e reverteram aquela situação da expectativa de condenação eterna? Creu no Senhor Jesus, recebeu como Senhor e Salvador? Ou você ainda está no grupo daqueles que não creem no Senhor Jesus e que está esperando a condenação eterna? Veja, é importante refletir em que caminho você está trilhando nesta vida. O texto de Provérbios 14, 12 nos diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mais uma vez, a pergunta que cabe é: em que caminho você está caminhando? Cuidado, pois o caminho que você está caminhando pode, no final, te levar à morte. E a morte não somente física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. É você ter que passar a eternidade no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Como foi dito, Ele não tem prazer que você seja condenado. Não. O prazer dele é que você se arrependa e tenha a vida eterna. E ainda sobre caminho, veja o que nos diz João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o caminho que você está trilhando não tem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, esse caminho está errado. Tenha cuidado, que no final ele pode te levar à morte, à condenação eterna.
Agora, você tem a oportunidade de entrar pelo caminho verdadeiro, que te conduz à vida eterna, que te conduz a Deus. E este caminho é Jesus Cristo. O que você tem que fazer é reconhecer a Jesus como Senhor, Salvador, perdoador dos teus pecados. E aí sim, você estará no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Faça isso. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus, receba-o como teu Senhor, o teu Salvador, o perdoador dos teus pecados. E você terá, sim, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.